Jesus já venceu o mundo e por isso Ele nos deu a vitória. Amém? Por isso vamos louvar a Deus. Vamos dar um louvor a Deus que Ele te agrada. Quem quer aqui agradar o coração de Deus nesta manhã? Amém? Então diga na terra seca a chuva do céu desceu. Nós queremos ou não essa chuva neste lugar? Então diga lá para o irmão, então tens de fazer a tua parte. Porque tu também tens um papel muito importante. Amém? Amém. Então vamos alegrar o coração de Deus nesta manhã e vamos alcançar, vamos agarrar essas vitórias que Deus já nos deu. Amém? Na terra seca e estéril, a chuva do céu descer, comigo faz essa chuva descer, grita as fontes, tirar do luto e trazer
Ajuda o irmão do lado. Por vezes, as lutas vêm e nós não conseguimos sozinhos. Amém? Porque Jesus já venceu, mas nós temos que crer, nós temos que adquirir, que agarrar essa nossa vitória. Amém? E por vezes nós estamos tão emprenhados nessas lutas que nós não conseguimos ver essa vitória, nós não conseguimos e precisamos de ajuda. E por isso é que a nossa unidade é tão importante. Porque quando o irmão está mais fraco, vem outro e... Amém? Vamos fazer isso nesta manhã. Vamos nos ajudar uns aos outros a ver essa vitória, a ver-nos mais vencedores. Amém? Amém. Acredita, é hora de vencer. Que essa força vem de dentro de ti. Olha o olho do irmão. Se tu podes até tocar o céu, se quereres. Amém, acredita. Acredita que nenhum de nós já nasceu com jeito para super-herói. Nossos sonhos somos nós que construímos, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé, Na nossa unidade é revelado Jesus. Amém? Porque Ele primeiro que todos nos mostrou o que é amar, nos mostrou o que é sacrificar pelos outros. Amém? Aleluia, Senhor. Há sempre uma palavra de esperança, de fé, nós podemos dar ao nosso irmão, que o encoraje e que lhe mostre que é uma solução. Amém? E este louvor, ele fala disso mesmo. Mesmo que nós estejamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos, porque Deus está lá connosco. Amém? Amém. Por isso louvo, adoro nesta manhã. Vai buscar a sua vitória. Vai buscar a sua janela aberta, a sua porta aberta. Quando estás sozinho, em frente à muralha e não sabes o que hás de fazer, louva a Deus.
mas não há outro. É o caminho que nos conduz ao sucesso nesta vida e no futuro, à vida eterna. Quais são os tropeços que você precisa que Deus remova nesta manhã? Diga a Ele. Apresente essas dificuldades diante de Deus. E diga a Ele que nada é impossível para Ele. Nós servimos a um Deus de impossíveis. Tudo é possível ao que crê.
cabeça. Pai amado, no santo nome de Jesus Cristo de Nazaré, faz-me falar com os teus oráculos, Senhor, para que a palavra falada vá direto aos corações de todos aqueles que a ouvem neste dia e aqueles que vão ouvir através da nossa página web, para que esta palavra possa descer aos corações e que o Espírito possa revelar a verdadeira identidade, a tua identidade, Senhor. Quem tu és na vida de cada um de nós, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje vou falar uma mensagem que se chama A Totalidade de Deus. A totalidade de Deus ou a plenitude de Deus. A Bíblia não diz em lugar algum que nós somos quase qualquer coisa, que quase alcançamos, quase temos fé, quase conseguimos a bênção, quase qualquer coisa. Não. A Bíblia é muito objetiva e ela aponta para uma plenitude ou uma totalidade. Uma totalidade, ou seja, tudo. Já tudo foi dado por Jesus Cristo, assim a mim, na cruz do Calvário. Portanto, nós não somos herdeiros de uma parte, não somos herdeiros de quase qualquer coisa, nós somos herdeiros de uma totalidade. Tudo nós já temos em Cristo Jesus. Quando nós recebemos Jesus Cristo, recebemos uma semente de tudo. Tudo. Tudo de saúde, tudo de finanças, tudo, portanto, na área financeira, tudo de tudo. Você em Cristo Jesus é mais que vencedor. Não é quase vencedor, é mais que vencedor. Nem é só vencedor, é mais que vencedor. Amados, temos que largar urgentemente a religião e admitir que nós somos filhos de Deus. Deixar de haver casas falando de religião e havendo casas falando de Jesus Cristo. O Evangelho revelado. Ele veio à Terra com 30 anos para revelar quem Ele era. Ou seja, quem o via a Ele, via Deus. É urgente que cada um de nós, como cristãos, saibamos quem é Deus. Para que saibamos quem somos nós. Nós podemos e devemos viver neste mundo acima deste mundo. Porque a fé, a nossa fé, a minha fé e a sua fé que vence este mundo. Deixemos de simplesmente ser religiosos. Sejamos filhos de Deus, do Deus Altíssimo. Amém, meu Deus? Amém. A palavra de Deus disse, e diz ainda, que o povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4, versículo 6. O povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Eu pergunto, o Velho Testamento conhecia ou não as Escrituras? Os pais falavam ou não falavam aos filhos sobre as Escrituras? Eu estou a falar do povo de Deus, amados. Não estou a falar do outro, estou a falar do povo de Deus. Havia instruções rigorosas, em Deuteronômio, instruções rigorosas dos pais fazerem saber as Escrituras aos seus filhos. Eu pergunto, os pais de Jesus fizeram ou não fizeram conhecer as Escrituras ao seu filho? A Jesus Cristo. Fizeram. E ele falou ou não falava as Escrituras? Falava. Ele era filho de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Mas ele não falava só. Ele fazia.
Ele agia nas Escrituras. Quando o humilharam, ele repostou? Não, abençoou. Quando o criticaram, o que é que ele fez? Curou. É hora, amados, na realidade, sermos filhos de Deus. Alguém me perguntava, mas porquê a igreja está tão cheia? Porque era um evangelho diferente. Eu não vou usar estratégias de evangelho para encher esta igreja. Eu vou já usar o evangelho para encher esta igreja. Porque é Deus que acrescenta à igreja aqueles que se hão de salvar. Está na nossa mão. Está na sua mão. Há duas espécies de crentes, amados. Há duas espécies de filhos. Há filhos do pó e filhos da glória. Os filhos do pó querem viver de acordo com o mundo dentro da igreja. E graças a Deus aqui não há nenhum. Porque se houvesse, não conseguia estar aqui muito tempo. E há filhos da glória, que sou eu e você. E os filhos da glória falam do reino. Porque foi para isso que Jesus Cristo nos salvou. Foi para nós apresentarmos o reino de Deus na terra. Fazer conhecer ao mundo o reino de Deus. Por isso, conhecimento é importante. Mas é mais importante, ou é também bastante importante, para complementar o conhecimento, é revelação. Quem mandava era Nabucodonosor. Quem governava era Nabucodonosor, na Babilónia. Mas quem tinha autoridade, quem era? Era Daniel. Porque era um homem de revelação. Quem era o faraó? Era lá o Ramsés. Mas quem tinha as chaves do celeiro era José. Porque era um homem de revelação. Deus está a esconder uma geração de homens e mulheres de revelação. Porque em tempos de crise, em tempos de tribulação, quem reina, quem governa, são homens e mulheres de revelação. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Homens e mulheres de revelação. Em que Deus revela os passos. Como revelava a Eliseu os passos do inimigo. Deus não quer tanto homens e mulheres cabeçudos, mas quer homens e mulheres que dobrem o joelho e estejam com Deus, para que Deus revele o passo a seguir. Vivemos em Deus, amados. Descansemos em Deus.
tantas preocupações que o mundo hoje lança sobre cada um de nós. No emprego, em casa, todos os lugares. Mas Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, já levou sobre Ele todas essas preocupações. E nele temos a plenitude. A plenitude do descanso. A plenitude do descanso. A plenitude ou totalidade que procede de Deus. É esse descanso, amados. Essa confiança que nós temos. Todos os dias de manhã, quando nos levantamos, dizemos: eu sou filho de Deus. Eu sou filho daquele que fez isto tudo. Nada pode acontecer à minha vida e à sua vida sem que Deus o permita. Eu pergunto: quem é que está aqui que é pai? Se fizerem algo mal ao seu filho, o que é que você faz? Fica descansado, em paz e sossego. Aleluia, Senhor. Você, de imediato, arranca. Seja contra quem for. Agora, mas Deus não precisa de arrancar porque Deus está em todo lado. Deus resolveu o problema. Há muitos pais que ficam muito preocupados com os filhos. E eu sempre digo o mesmo. Deixe Deus fazer isso. Deus disse à minha esposa: és tu que proteges a tua filha? Olha, então continua. Graças a Deus que ela ouviu Deus. Vivia preocupadíssima. Mas a partir do dia que disse: ok, Senhor, já percebi. Se tu não o proteges, eu também não consigo. Ela descansou. E eu vejo a igreja tão preocupada. Só precisamos ter revelação. Quem é o nosso Pai? Claro que temos uma missão. Temos um preço a pagar. Deus já nos deu a totalidade dele. Todas as coisas em Cristo. Todas. Mas há um preço. Mas o preço é muito simples, amados. É muito simples. É só saber onde nós habitamos. É somente ter asas e raízes. O filho pródigo, aquele que levou metade da riqueza e esbanjou, tinha asas. Ele saiu de casa e foi. Mas não tinha raízes. Ele não sabia onde é que vivia. Ele não tinha consciência que o pai estava ali. E que aquela casa era a casa dele. E tudo o que ali estava era dele. O outro que lá estava tinha raízes, mas não tinha asas. Não conseguia sair dali. Não sabia o que era dele. Porquê, pai? Que o teu filho desmanchou riqueza e que foi lá agora não sei de onde? Fez tanta asneira? Tu fizeste uma festa quando ele chegou? E a mim nem dás nada para eu brincar com os meus amigos? Amado, eu pergunto-lhe, qual é que você é? Aquele que voltou? Ou aquele que vive dentro da casa?
Ah, é? Se é aquele que voltou, então assuma. Volta-lhe as raízes. Mas precisamos de olhar para a Bíblia e ter revelação. Saber o que é que estamos a ler. Saber com quem estamos em contacto. É com Jesus, o nosso Salvador. É muito bonito as histórias da Bíblia, não é? Mas quando nós pegamos na Bíblia, com muito cuidado, dizemos obrigado, Senhor, por nos dares a palavra escrita. Jesus andou nesta terra, subiu para o Pai, mas quando lá chegou disse: Pai, que lá embaixo é complicado, envia lá outro Consolador para que viva com eles, para que os ajude. O meu Espírito. E hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui e habita dentro de mim e de si, para nos revelar o quê? Jesus Cristo. A palavra. Temos que começar a viver, amados. Num outro prisma. Viver em revelação. Aquele que vive a revelação vai à frente. Aquelas mulheres foram ao sepulcro de Jesus. Elas eram mulheres devotas. Elas foram ou não foram procurar Jesus? Foram. Elas iam ou não iam com uma boa intenção? Mas elas não o encontraram. Porquê? Porque não eram mulheres da revelação. Eram religiosas. Iam ungir o corpo morto. Só que o corpo morto já estava vivo. Jesus disse: Eu fui morto, mas estou vivo. Estou vivo para todo sempre. Está vivo aonde? Aonde? Dentro de nós. Diga lá assim, põe a mão no seu coração. É aí que Jesus está? Não, Jesus está aqui. Diga: Jesus vive através de mim. E eu quero e me disponho a ser um transporte. O Espírito Santo de Deus. O Espírito de Jesus Cristo. Todos os dias da minha vida. Eu determino não fazer aquilo que eu quero, mas fazer todos os dias o que Deus quer que eu faça, para que eu viva em sucesso e em vitória todos os dias da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Saímos da religiosidade. A religiosidade é que tenta chegar a Deus. Mas você não precisa de chegar a Deus, amados. Deus já chegou a si. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que escolheu você. E a mim. Mas para que vivamos segundo o que Ele deseja. Hoje, há aqui pessoas que precisam dizer a Deus: Senhor, faça a tua vontade na minha vida.
e precisam de mudar coisas na sua vida, mudar prioridades na sua vida. Há pessoas que nos vão assistir e isso acontece o mesmo. Precisa de mudar prioridades na sua vida. A sua prioridade máxima deve ser Jesus Cristo. Você foi salvo para servir a Deus. Você que é pastor, está a servir a Deus, mas está a servir mal. Arrependa-se. Jesus Cristo, o seu irmão mais velho, está à direita de Deus Pai, intercedendo continuamente por mim e por si. Vamos abrir as Escrituras em Efésios 3, versículo 14, por favor. Por causa disso, me ponho dos joelhos, por causa disso, segundo o eterno propósito, eu vou ler a partir do versículo 10, para que agora pela Igreja, multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele em Cristo Jesus. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. E por causa disso, Paulo dizia que se punha de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família nos céus e na terra toma o nome. Família de quem? Família de quem? Família de Deus, não é verdade? Para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Onde é que o poder de Deus se manifesta? No nosso homem interior. E quero-vos dar uma boa notícia, que a mulher também é do seu homem interior, que o Espírito de Deus está. Amém? No seu homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Não é aqui onde bombeia sangue, é lá embaixo, no Espírito, a fim de, estando arraigado e fundado em amor, se estiver arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender, entender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Então nós só seremos cheios de toda a plenitude de Deus se entendermos, conhecermos, fundados, arraigados e fundados em amor, podemos perfeitamente compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade. Fala de quê? De revelação,
de conhecimento. Não é conhecimento aqui, amados. Não é? Conhecimento aqui. Revelado pelo Espírito. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. E aí, você pode orar àquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pede ou pensa, segundo o poder que em mim e em si opera. Que em nós opera. A Ele, a Deus, a Jesus Cristo. Glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Esta oração é feita por muitos cristãos. Mas continua a haver uma diferença grande entre cristão e filho. Porque filho tem revelação. Cristão tem conhecimento. Quando você ouve falar de Jesus Cristo, você tem revelação ou conhecimento? Conhecimento. Mas quando Deus fala consigo, você tem revelação ou conhecimento? Revelação. Revelação. Então, amados, vou-vos dar um conselho. Passe mais tempo de joelho dobrado, ouvindo Deus, do que a falar para Ele. Deus é a hora de nós ouvirmos o que Deus quer da sua igreja. Deus está a preparar uma nova geração. Uma geração que quer Deus sobre todas as coisas. Quando nós entendemos que Deus quer uma geração que o ame sobre todas as coisas, Ele vai expô-la ou vai escondê-la? Essa igreja vai escondê-la. Tudo foi feito em, por e para quem? Jesus Cristo. Onde é que Ele criou todas as coisas? Onde é que Ele criou todas as coisas? Muito tempo os teólogos andaram à procura. Onde é que Jesus tinha montado a igreja? Porquê? Porque Jesus escondeu a igreja dentro de pessoas. Todas as coisas que Jesus fez, Ele se escondeu dentro de pessoas. E a grande dificuldade muitas vezes de nós percebermos o reino de Deus, porque é espiritual. Daí a grande dificuldade de percebermos quando recebemos Jesus. Eu recebi uma coisa nova, mas nós não conseguimos explicar o quê. Quem é que já assistiu isso? Eu ainda me lembro dessa sensação. Eu tinha recebido qualquer coisa, mas não sabia bem o quê. E hoje, ainda muitas vezes, ao ter algumas revelações, eu digo: que tremendo! O que Deus me deu, que tremendo! Porque ainda não tenho a dimensão exata do que eu recebi de Deus.
Não sei se mais alguém já teve esta sensação. Quem era eu para perceber isso? Mas depois diz assim, espera, ouve, alô? Estás a entrar para a falsa humildade. Se eu vi que tu eras capaz, então eu dei-te porque tu eras capaz. Está quietinho. Porque senão não te dou mais nada. A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa nele. Ele tudo. Descansar nele. É estar nele. Diz a minha esposa, agarradinha às calças do pai. Diz, Senhor, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Enquanto tu não desces. É meu. Já o destes. Aconteça. Eu sei que esta igreja vai encher. Eu sei que tenho que arranjar mais um grupo de louvor para a tarde. Mas eu sei que o meu Deus não é um Deus de instantâneos. Não tem micro-ondas. Por acaso tem. Eu há dias descobri que ele tem micro-ondas. Por acaso tem. Agora deixa-me esquecer dessa. Eu um dia digo-vos porque é que ele tem micro-ondas. Agora não vou dizer. Diga assim comigo. Eu preciso assumir a atitude que me é devida contra as coisas que se opõem a Deus. Jesus me purifica de todo o pecado. Não há diabo, nem mundo, nem circunstância, nem carne que eu possa mudar isto. O que flui em mim, o que flui em mim é a vida de Deus. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas. Provérbios 15, só lá um bocadinho sobre a alegria. A alegria de Deus. Eu vou ver uma congregação sempre com o rosto bem alegre. Eu declaro que nesta congregação não vai haver macabúzios. Sabe o que é um macabúzio? Sabe? É? Bem, muito bem. Parece que não. Está com muito bom aspecto. Como é que Jesus? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Esses habitarão com Ele e o servirão. Você já pensou o que é que o Senhor, na casa dele, porque Ele está aqui, quando você entra na igreja e se senta na cadeira, e que Deus olha para si e o vê, o que é que Ele pensa? Se eu fosse ele, pensava assim, olha, meu filho não queria vir, veio para que o pastor ouvisse, para não telefonar a seguir. Só sou eu, não é Deus.
vezes é que sou um bocadinho como ele. Penso eu. Sabe que Deus também se ira? Sabe? É como o pastor. O pastor também se ira de vez em quando. Provérbios 15. Esse é outro versículo. Exatamente. Às vezes acontece. 15, 13. O coração alegre endurece o rosto. A formoseia? É o que diz a vossa Bíblia. Mas pela dor do coração, o espírito se alegra. Vamos lá ler em condições. O coração alegre formoseia o rosto. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. Ah? Então, quando Deus olha para o bacabúzio, diz assim: coitadinho, o espírito dele está todo abatido. Não é? Então eu pergunto: como é que esse cristão, como é que esse filho de Deus pode dizer que a alegria do Senhor é a sua força? Mas se calhar, na primeira vez que ele vai orar ao Senhor, diz: Senhor, a tua alegria é a minha força. Não é a alegria dele, é sua, que deve alegrar o coração dele. Deixe ser uma cabuza, amado. Seja alegre. Pastor, mas você não sabe o que é que me aconteceu. Não sei, nem quer saber agora. Depois falo consigo se você tiver uma situação má. Mas olha, o melhor é você falar com Deus essa situação. Porque Ele vai resolvê-la. Pai que não resolve as situações do seu filho. Não é? Difícil. Em breve, muito breve, vou falar sobre paternidade. Eu acredito que há muita gente, amados, dentro da igreja. Não estou a falar desta igreja, estou a falar da igreja. Com falta de paternidade. É tão bom quando nós olhamos para Deus e o conseguimos ver com o Pai. É tremendo. E eu sinto que aqui há muitas pessoas que têm dificuldade de ver Deus como Pai. Porque a experiência com o seu Pai foi muito complicada. Muitas pessoas me dizem: pastor, a minha relação com o meu pai era boa. Mas lá no fundo, houve dias que o seu pai não o ouviu. Houve dias que o seu pai não estava lá quando você precisa dele. Agora, amados, mesmo que isso tenha acontecido com o seu pai terreno, é hora de nós sabermos que o nosso Pai Celestial, Ele está sempre connosco, sempre disponível para nos ouvir. Mesmo quando nós às vezes devíamos estar calados em vez de estar a falar, Ele mesmo assim está lá, calado, a ouvir-nos. Deus está aqui. Baixa a sua cabeça.
Eu sinto isto na igreja. Oh, Pai nosso, eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças por tua palavra neste lugar. Te dou graças, Senhor. Jesus. Te dou graças, Senhor. Como teu Pai, eu te peço perdão todas as vezes que não te ouvi. Todas as vezes que eu não estive como tu precisaste de mim. Todas as vezes que eu tive outros valores acima de ti. Estou aqui para te pedir perdão. Estou aqui para te pedir perdão. A falando entre si e Deus, as situações, libertando do seu coração tudo aquilo que o está a amarrar ainda hoje. Se precisar sair do lugar, ajoelhar aqui no altar de Deus, faça o mal. Não leve essa carga consigo, amado. Se quiser chorar, chore. Deixa hoje aqui essa carga. Essa carga tem estado dentro de si. Para alguns uma carga enorme. Eu vejo essas cargas enormes.
todos os pais que estão aqui, peçam a Deus que os ensine a ser pais. Muitas vezes nós queremos fazer tanto aos nossos filhos, mas acabamos por não fazer realmente aquilo que devemos fazer. Vamos pedir direção a Deus. Pais, peçam direção a Deus. Hoje os filhos precisam da direção de Deus. Vocês precisam da direção de Deus para educar os vossos filhos. Para que um dia eles sejam homens e mulheres que deem honra aos seus pais. E só com Deus podemos fazer isso. Federico, esqueça o som. Levantem as vossas mãos. Pais, levantem as vossas mãos para Jesus. E vamos pedir a Deus que nos ensine a ser pais. Que não seja feita a nossa vontade, mas a dele na vida dos nossos filhos.